Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. O nome já é aqui no quarto do G4 Band Esportes. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, onde o Mancini for cirúrgico na análise dele aí, após 3-0 Palmeiras no Atlético Mineiro, e o que foi o ano do Verdão e o que esperar para 2026. Beleza, turma? Deixa o like, fica até o final do vídeo e deixe no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Massa, o que você pega de tudo isso que o Abel falou? Olha, Fiquem à vontade para me borrifar, para concordar ou não concordar comigo. Vamos borrifar você. Ok, mas tem alguns aspectos, tem duas coisas, duas vertentes, que, a meu ver, correm paralelas e se juntam no final do caminho, né? Quais são? Vou falar primeiro da arbitragem. De fato, depois daquele maldito jogo do Abate Abel, em que o árbitro prejudica o São Paulo ao não marcar um pênalti e cometeu outros erros durante o jogo, inclusive a favor do São Paulo, num jogo em que estava 2-0 para o São Paulo, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que acontece logo depois, e ele tem, neste aspecto, razão. Veja o que acontece depois. Quis o destino que o Flamengo perdesse a liderança naquele jogo. Aquele jogo o Flamengo perdeu a liderança porque perdeu para o Fortaleza. Aí, o que nós vimos? Na Bahia. Bahia, perdão. Esse dia. Isso. Depois perdeu o Fortaleza. Exato, mas a liderança do Flamengo foi perdida ali, num jogo para o Palmeiras que estava, entre aspas, perdido, diante de mais uma escalação ruim do treinador. Eu vou colocar todos os pontos. E aí o Palmeiras virou o diabo do campeonato, o demônio do futebol brasileiro. Teve campanha na CBF é verde, no grito não, jornalistas que publicaram fake news, alguns pediram desculpa, mas depois pede desculpa, tá valendo, vai, reconheceram um erro, né? Então, a partir dali, quis o destino que o jogo Palmeiras e Flamengo fosse no Maracanã, o jogo seguinte. Um jogo em que absolutamente, acho que ninguém discorda minimamente, que o Palmeiras perdeu porque tomou 2 gols de churrasco, mas que foi muito prejudicado pela arbitragem. Então, a partir dali, a arbitragem engoliu o apito, ficou receosa com relação a Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras virou a geni do futebol brasileiro. E neste momento é que tem que ter liderança. Neste momento, Leila Pereira e Anderson Barros, como se fosse ele, Palmeiras, responsável pela arbitragem do Abate Abel, e não é, não foi e não será, né? O próprio Abate Abel ajudou bem o Palmeiras no jogo no Allianz Parque, num pênalti do Arrascaeta. O próprio Abate Abel, no jogo anterior do Flamengo contra o Bahia, no Maracanã, num lance, não marcou falta, deixou o lance seguir. Mas o Palmeiras virou a geni, como diria o Chico Buarque, joga bosta na geni, joga pedra na geni, e o Palmeiras não soube trabalhar isso. E o Palmeiras sucumbiu. O Abel sucumbiu mentalmente, os jogadores sucumbiram, e aí começa a queda do time vertiginosa. Para mim, esse é o aspecto do ambiente que eu queria dizer, a minha visão, pelo menos, a respeito desse tema. A Leila não concorda. O segundo aspecto é o técnico e tático. E aí, o Abel foi muito mal. É preciso reconhecer que o Abel foi muito mal mesmo. O problema é que você reconhece, ele não reconhece, né? Com ele. Talvez a Leila não reconheça, porque ela talvez tenha sido a única que sentou... Perdão. Talvez seja a única que tenha abraçado o Schaud, o presidente novo da CBF, né? Ela esteve... publicamente, né? Publicamente, tá? Ela apoiou o atual presidente da CBF, né? E ele e o Barros foram engolidos pela dupla BAP e Boto a partir deste momento no Campeonato Brasileiro. Isso é do jogo, isso faz parte. A presidenta Leila Pereira, ela diz que não perde, que ela aprende. E acho que ela deve aprender, porque também concomitantemente a isso, não foi por acaso que o Flamengo entrou na justiça, bloqueou o dinheiro da Libra, entrou como para ser o mandatário do futebol brasileiro.
e conseguiu o seu objetivo nos bastidores. Agora, isso não pode ficar alheio ou ficar aonde as coisas vão convergir, né, para um time que jogou bola 20 dias no futebol brasileiro durante o ano. O Palmeiras jogou futebol 20 dias, 21 dias talvez, né? E os erros, eles vêm desde o início da temporada, quiçá carregam desde o meio do ano passado, quando foi ele, treinador, responsável pelas escolhas, pelas estratégias, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras perdeu um jogo por 3-1, com o jogador expulso, tendo que empatar o jogo. Então, estou falando do ano passado. Este ano, vamos usar o diplomão para testar e tal, aí chamou 5 caras da base, a pressão foi subindo, ele foi obrigado a ganhar a ganhar o último jogo para se classificar, ganhou, se classificou, perdeu o título para o Corinthians, não fez um gol sequer. Isso não é responsabilidade do asterisco, nem minha, e nem da Mancha, e nem de outra coisa. A responsabilidade é dele. Mas, qual era o discurso na época? Bom, temos coisas mais importantes para disputar e tal. Aí vem a Copa do Brasil com o seu maior rival, Corinthians. Expulsão de novo. Lembra? Como é que termina o ano? Olha a expulsão do Piquerez. Qual é o sentido do jogador tomar um cartão vermelho num lance desse no meio do campo? Nossa. Né? Então, veja que as coisas vão se repetindo e estão sob o comando dele. Não é sobre o meu comando. Não é sobre o comando de qualquer outra pessoa. O comando é dele. Ele tem razão quando fala da reformulação? Tem razão, a reformulação aconteceu. De fato, são 12 jogadores novos. Naqueles que o Palmeiras investiu e caro, o Paulinho não conseguiu jogar. O erro não é meu, é da gestão, que contrata o jogador e corre o risco. E me parece que corre o risco dentro de um lugar que é assim, não, aqui as coisas andam, aqui a gente recupera, tem câmera hiperbárica, tem biscoito da NASA, tem água cristalina, sabe? E aí, cara, vem o que culmina, o que fecha a temporada e o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Você joga com o Vitória, não faz um gol, o Bragantino faz 4, fica claro. Você vai jogar com o Mirassol, e para mim esse era o jogo mais importante, porque tinha o time titular e depois ia ficar desfalcado com a data FIFA, né? O Palmeiras ia ter desfalques com a data FIFA, e você comete o tanto de erros que o Palmeiras cometeu sob o comando dele. Aquele time bizonho daquele jogo contra o Mirassol, por mais que o Vessa pegue no meu pé e diga, é o Mirassol, ok. Não estou desmerecendo o Rafael Guanais, nem o time, nada disso. Mas o Palmeiras que conhecemos era jogo para chegar, jogar e ganhar. Era jogo para marcar o campeonato. Cara, aqui o Palmeiras se colocou para ganhar o campeonato. O que aconteceu naquele jogo? Jesus amado. Menos de 1 minuto e meio, gol do Mirassol. O Murilo estava do lado direito, tinha que estar do lado esquerdo, o Piquerez não sabia quem marcar. Aconteceu de novo na Libertadores. O Piquerez deixou o Varela deitar no jogo, certo? Isso é um problema tático, de arrumação do time. Quem é o responsável por isso é o Abel Ferreira. Aí você faz o gol de empate, toma gol de lateral aos 46 minutos do primeiro tempo. Contra o Santos, tomou gol aos 46 do segundo tempo. Contra o Grêmio, gol de lateral aos 46 do primeiro tempo. Quer dizer, tudo isso vai construindo um cenário de um treinador que tira 11 jogadores para o jogo contra o Grêmio, e a presidente Leila ficou brava e com razão, né? Ficou brava e com razão, subiu, ficou brava, porque eu não vou admitir nunca a Sociedade Esportiva Palmeiras, em qualquer circunstância, nem quando caiu para a segunda divisão, que muitos palmeirenses diziam, todo mundo vira a mesa, tapetão, e eu dizia na época, não, vai ter que jogar, caiu, vai lá, vai ter que jogar, vai ter que ver o inferno como é, vai ter que sentir o cheiro do enxofre, vai ter que estar lá com 7 pele, não tem que fazer artimanha. Então,
não se larga campeonato brasileiro, cara, com chance de ser campeão. Em nenhum aspecto, tá? Então ele poderia ter esta... E aí, cara, neste momento, faltou comando, faltou gestão, faltou a presidente e faltou o diretor esportivo Anderson Barros, que realmente me parece inepto para essas questões. É preciso que alguém coloque essas coisas que eu estou colocando para o treinador do Palmeiras lá dentro. Então, eu queria te colocar para a gente ir para o intervalo, mas antes queria te ouvir, que é sobre, enfim, essa questão da renovação. E a outra enquanto o Abel fica no discurso do asterisco, de não sei o que, talará, eu não sei se do muro para dentro, ele está lá, ele e os pares dele, mais a lei, não sei o que, pensando, pô, pessoal, o que a gente fez de errado aqui? Porque isso é uma coisa. Agora, se ele acha que não, que tudo que aconteceu é por causa da arbitragem, do asterisco, não sei o quê, parece que tem um problema maior. O presidente já deu uma reprimenda nele ao vivo, né? Sim. Não foi? Lembra? Foi. Uhum. Então, eu tenho uma... Infelizmente, cara, a gente tenta, sabe? A gente tenta ir atrás da informação, é muito fechado, cara. Sim. Eu tenho uma sensação que a gestão, o Barros e a Leila, eles meio que começaram a acordar. Veja que no meio do ano, a gente vai pegando, né? O Anderson Barros, ele fala para 2 ou 3 jornalistas e eu não me queixo disso, eu estou constatando, tá? Ele deu uma entrevista dizendo pro André Hernan, acho, o André Hernan ainda estava no UOL, acho, dizendo que a gente sabe como fazer. Vocês se lembram disso? Sim. Da palavra dele? Uhum. A gente sabe como fazer. Bom, os resultados mostram que o que o Palmeiras sabe fazer não foi suficiente. Este ano, né? Tem mérito de estar competitivo sempre, tem mérito de chegar às finais sempre, né? Não é um ano péssimo, fracasso, nada disso. Mas não foi um ano bom, né? Muita expectativa e a frustração é muito grande. Então, é preciso que esses atores, a senhora presidente e o Anderson Barros, façam uma decupagem ou uma edição do que foi o ano, para que o treinador possa dar suas explicações. Ele precisa dar explicações. E o que acontece agora? Agora, o Palmeiras precisa entender que as coisas mudaram. Não dá mais para o Capitão Folga ficar lá em Leixões e voltar 2 dias antes do diploma. Vai ter que jogar o diplomão. E são 8 jogos com 3 clássicos. E se o Palmeiras for mal, ele vai ouvir de novo. E aí Abel vai tomar caju. Então, essa é a medição disso que a presidente do Palmeiras dá de ombros, que ela não liga para o seu torcedor. Ela não está nem aí para o que o torcedor pensa. Então, isso vai vir, vai aparecer o ano que vem e logo no começo. Não é que vai aparecer depois, lá em abril, em maio, não. E aí é ruim para o clube, muito ruim para a instituição. Esse é o problema de dirigentes que querem se perpetuar no poder. Esses dirigentes, e a Leila, infelizmente, tem nada a ver com gênero, se mostra igualzinho aos outros neste aspecto, é onde você perde o senso crítico. Você fica cego por algo que deu certo há algum tempo atrás e que claramente não está dando mais. E só pode voltar a dar certo se tivermos mudanças. Mudanças não é do treinador, é da postura do diretor de futebol, é na forma de cobrar, do jeito... O Palmeiras se coloca de uma forma, né? E não cobra resultado do treinador. Ele fala assim, não, nós queremos o Abel até 27, mas peraí, pô, espera terminar o ano. Vamos avaliar o ano. Porque as coisas mudaram. E o que mudou? O resultado. É assim o futebol. Então, isso vai vir à tona e forte no diplomão, se o Palmeiras não for bem, disputando o maior diploma da face da terra, que é aquele que você moldura na parede, dourado, e 2 dias depois está cheio de pó, teia de aranha. Então, é isso que vai acontecer. Então, se fosse eu, e estou atrás dessa informação, hoje, o Abel estaria em Leixões, todos eles de férias, para que eles pudessem voltar dia 20 de dezembro.
e começar a se preparar para o diplomão. Porque senão ele vai ouvir de novo, ei, Abel vai tomar caju. Isso está muito latente, está muito forte dentro da porcosfera. Tá? Isso vai pro estádio. Então, o Palmeiras vai jogar com o Corinthians lá na Neoquímica Arena e sair de lá com um empate já não vai dar, não vai contentar. Vocês entendem o tamanho do que vai ser a cobrança no ano que vem? É isso. Não vai contentar empatar com o Corinthians. Jogar com o São Paulo no Allianz Parque vai ter que ganhar o jogo. Não, claramente. E a minha mente? Não, Abel Ferreira é o assunto pra você. Você falou que ele tá certo. Eu falei que ele tá certo. Porque qual que é o problema da gente admitir? Eu acho que o Abel, de fato, é um mau perdedor. Mas eu não posso aqui ser hipócrita. Como houve um lance claro, mas peraí, irmão, a questão palmeirense. Mas o lance é o seguinte, quando o São Paulo foi eliminado, eu critiquei aqui que não teve um dirigente do Palmeiras com corrones, com nuts, pra chegar nas entrevistas e falar assim, ó, ganhamos por causa disso, disso, do VAR descalibrado e pá. E a gente criticando o programa. Aí agora, vocês estão sendo clubistas, o Triucas aqui. Porque ele desafinou, igual o Inter aqui. Vai tocar uma musiquinha aqui, igual o Inter aqui. Como é que toca aqui? É assim? É assim? Ah, não, é assim? É assim? É assim, né? Cara, não dá pra tocar. Achei que fosse assim, não sabe tocar. Vai, Gabi, você foi citado. Cara, a entrevista do Abel é uma piada de mau gosto. Piada. E o palmeirense concorda comigo, Abel. Abel, chega na... Não. Concorda, Abel. Não coloca para o palmeirense, não. É a sua opinião. Você é um baita treinador. O cara que fez super bem pro futebol brasileiro. Tá. Mas aprende, irmão, quando você perde, chega na coletiva, senta ali e fala: parabéns, Flamengo, vocês mereceram. E a gente perdeu porque meu time não deu um chute no gol na final. Meu time não deu um chute no gol. Ele falou que não. Porque quando o São Paulo foi eliminado, você chorou no programa e hoje você não chora. Deixa o Abel falar no Vai, doutor. Deixa eu falar. Quando o São Paulo foi prejudicado, aquele pênalti ridículo que não foi dado, a expulsão que não foi feita, os jogos que o Palmeiras teve vantagem, eu não vi nenhuma vez o Abel falar, nós fomos hoje, tivemos uma vantagem na arbitragem, houve erros, o futebol é assim mesmo. Não, ele se omitiu e trouxe para si a vantagem imerecida que teve. Ficou quietinho, não falou nada. Aí houve uma reação tão grande quanto aquele absurdo daquele jogo, que eu acho que realmente se prestou mais atenção na arbitragem do Palmeiras. Isso ele tem razão. Mas se ele tivesse sido mais honesto, mais verdadeiro e dito, realmente hoje o árbitro foi mal e nos beneficiou, não teria havido essa corrente de gente reclamando do Palmeiras. Então, Abel, reclame quando você tem razão e também diga quando você é beneficiado. Então quer dizer que o Palmeiras perdeu o título por causa desse jogo e dessa postura contra o São Paulo? Criou um clima contra e o Palmeiras não jogou nada. Foram 5 partidas sem fazer ponto, eu acho. Ele disse que se aquele pênalti fosse marcado, o Everton ia defender. Então o Felipe Luiz falou, doutor, o senhor que defende o Felipe Luiz, ele falou quando ele foi beneficiado? Ele não falou, o senhor só falou do Abel. O senhor só falou do legal bater no Abel. Bate no Felipe Luiz, então. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram o corte do G4 e também do Jogo Aberto, onde os comentaristas analisaram essa fase do Verdão aí, que infelizmente vai ter um vice-campeonato também no Campeonato Brasileiro. E o Abel, a fala dele, falando que tem um asterisco no campeonato, realmente, aquela falta do Pulgar, nós fomos prejudicados, mas realmente o Palmeiras também não jogou bem, não jogou nada, não deu um chute ao gol. E a gente tem que melhorar para o próximo ano. Buscar investir pesado, a gente também, a maior janela da nossa história foi essa temporada, mas a gente tem tudo para colocar a cabeça no lugar, agora os jogadores saírem de férias, para voltar com tudo no Paulistão aí, se tiver que sair, vai ser uma outra troca e não vai ter contratação de peso pelo jeito para a próxima temporada. A gente vai se acertando e focado no Paulistão. Beleza, família Palmeiras? Deixa o like aí, se inscreve no canal para todo dia vídeo novo aí no canal. Tamo junto, até mais.